A paz do Senhor Jesus para você. Estamos iniciando mais uma escola bíblica online para você. Eu sou o pastor Eliésio Pereira, pastor titular da Igreja Assembleia de Deus Ministério Templo Central, em Iguatu, no distrito de Suaçurana. E dando as boas-vindas a você que tem nos acompanhado em todo esse trimestre, em todo esse tempo. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Bom, nós estamos no terceiro trimestre de 2020, estamos estudando sobre os princípios divinos em tempos de crise, né? E se encaixou perfeitamente esse tema, né? No contexto da nossa realidade, o que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Essa aula será ministrada no dia 13 de setembro, no domingo. Para quem faz as escolas, né, na semana, no caso aqui na minha igreja, a escola bíblica é na segunda-feira. Então, sejam todos muito bem-vindos, você meu irmão, você minha irmã, e vamos à nossa aula de hoje. Bom, tem uma proposta de leitura diária e eu digo sempre que essa proposta de leitura diária ela deixa você inteirado com o assunto da lição, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta e sábado. Cada tema tem uma contextualidade, né? A palavra de Deus é inspirada, 2 Pedro, 1 Reis, a palavra é digna de confiança. Números 23, Deus confirma a sua palavra. Salmo 119, a palavra de Deus deve ser lembrada, né? 2 Coríntios 9, a palavra deve ser semeada. Efésios 6, a palavra é a base da nossa vitória. Bom, vamos então para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Esdras, capítulo 8, versículo 1 ao versículo de número 12. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atus. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele, por genealogias, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Gesias, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Sebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. E dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Jofias, e com ele 170 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 128 homens. E dos filhos de Axagade, Joanã, o filho de Actã, e com ele 110 homens, filho de Actã, e com ele 110 homens. Bom, o texto áureo está em Hebreus capítulo 6, versículo 5, a partir do versículo, e provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática diz que a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada
e é poderosa e penetrante. Seja bem-vindo à nossa aula, você meu irmão, você minha irmã. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu ok, ative o sininho para você receber as notificações sempre que colocarmos um conteúdo aqui no YouTube. E se puder, compartilhe também essa aula, essa lição com outras pessoas. Nós agradecemos de coração a vocês que fazem isso. Então, vamos lá, gente. Nós temos 4 tópicos de estudos, tá? Propostos para a lição de hoje. O primeiro, Artaxerxes envia Esdras, tem 3 subtópicos. Os judeus sob o domínio dos persas. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. E o terceiro subtópico, a importante carta que o rei enviou com Esdras. Tópico 2. Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. O encontro de Esdras com Neemias. Esdras ensina a palavra ao povo e o ensino foi maravilhoso. Tópico 3, divididos em 3 subtópicos. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Jesus ordenou o ensino da sua palavra e o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Tópico 4, resultados do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra gera o temor a Deus. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. E o ensino da palavra dá conhecimento. Vamos lá então, introduzindo a nossa lição de hoje. O grande valor do ensino da palavra, queridos, da palavra de Deus, é o assunto que nós vamos abordar aqui. Bom, nós vamos ver que o governo da Pérsia, ele enviou a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estavam conforme a lei de Deus. Vai lá e olha se realmente eles estão fazendo como a lei de Deus ordena que seja feita. Ok? Então, Esdras era escriba e era também sacerdote e estava com essa missão. Bom, primeiro ponto, Artaxerxes envia Esdras. Subponto 1, os judeus sob o domínio dos persas. Os judeus, eles puderam logo contestar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos, né? Então, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel. Por isso, ele foi enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Então, o rei da Pérsia, junto com os 7 conselheiros, ele quis enviar Esdras a Jerusalém a fim de inquirir, a fim de saber acerca da situação espiritual dos residentes ali. Esdras 7,14 vai dizer assim, porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei de Deus que está na tua mão. Aí nós vamos ver em Ester, capítulo 1, versículo 14, quem eram esses conselheiros do rei. Aí o versículo 14 diz, e os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que vinham à face do rei e se assentavam com os principais. Então, esse aí eram os 7 conselheiros do rei. Amém? Então, vamos lá. O terceiro tópico vai falar da importância da carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico. Está registrado em Esdras, capítulo 7,
no versículo 12 ao versículo de número 26. Através da carta, olha o que o rei fez. Ele decretou a carta que Esdras levou do rei tinha uma importante autorização, um decreto. Qualquer judeu poderia acompanhar Esdras. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar ouro e prata. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e renda. Esdras podia nomear regente e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Então, Esdras estava com a carta do rei Artaxerxes em mão e tinha autoridade para fazer conforme a carta lhe autorizava. Então, Esdras louvou a Deus, que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, e estendeu-lhe a beneficência perante o rei, né? Então, vamos lá. Bom, Esdras 7, 25 ao 28, olha o que está escrito. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos que sabem as leis de teu Deus, e ao que não sabe, lhes ensinará. Olha a missão de Esdras, né? E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente. Olha como era complicado o negócio, hein? Seja julgado prontamente, quer seja morte, quer seja desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Esdras tinha autoridade para fazer tudo isso. Não quer aprender, não quer observar, então tem uma punição para isso. Já pensou se hoje fosse assim, hein? Bom, graças a Deus que a gente vive a dispensação da graça, né? Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros, aqueles 7 lá que nós vimos, e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus, sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Fazer a obra do Senhor só é muito complicado, né, irmãos? Então, é muito bom quando você tem alguém que se une a você para dar prosseguimento. Embora a gente saiba que a obra do Senhor, ela não sofre solução de continuidade. Deus vai sempre levantar pessoas para estarem nos ajudando, para estar te ajudando a fazer a obra. Bom, vamos sintetizar o primeiro ponto, graças a Deus por isso. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém, onde um líder, escriba e sacerdote tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo. Eu espero estar sendo compreendido por você, porque o nosso maior objetivo é fazer com que você entenda a palavra do Senhor nessa lição que nós estamos estudando. Vamos então para o segundo ponto. Esdras ensina a palavra ao povo. O primeiro subtópico, Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Esdras viajou para Jerusalém, queridos, acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. E, assim sendo, jejuaram, oraram para que tivessem uma boa viagem. Olha que aprendizado que nós temos aqui para nós, né? O jejum e a oração, eles com certeza abrirão portas significativas nas nossas vidas. Amém? Bom, assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocausto a Deus.
Esdras 8:35. E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 67 cordeiros, 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Segundo tópico, o encontro de Esdras com Neemias. Bom, posto da situação, a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras para ajudar na tarefa na qual Esdras tinha sido enviado a fazer, né? Aí o povo se ajuntou como num só diante da porta das águas, Neemias 8:1, e Esdras trouxe o livro da lei que foi lida ao povo, desde a alva até ao meio-dia. O povo estava com sede, com desejo de ouvir a palavra. Por isso o ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar. E olha o que é que eles fizeram. Então Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Bom, Neemias 8:10, disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Olha o que é que eles disseram para o povo que estava ali, né, clamando, chorando, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia, glória a Deus. Segundo ponto, nós estamos vendo o tópico 4, né? Estamos aprendendo sobre Esdras ensinando a palavra ao povo. O ensino foi maravilhoso. O povo foi comer, beber, festejar, porque todos entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Gente, como é importante quando você entende a palavra. Por isso que eu digo que o culto avivado é aquele culto onde o pregador prega uma mensagem, uma palavra, e o povo entende a palavra, e o povo absorve a palavra. Esse povo vai estar com certeza avivado. Por quê? Porque eles entenderam a palavra. Amém, gente? Então, o culto avivado não é aquele em que houve muito movimento e quando termina o culto, no outro dia diz assim: onde o pastor pregou? Onde o pregador pregou? Ah, não sei, eu só sei que foi uma benção. Então, não ficou nada da palavra. Bom, vamos sintetizar então. Esdras ensina a palavra ao povo e há um grande despertamento espiritual. Entendeu aí a palavra? A palavra traz esse despertamento espiritual quando o povo entende a palavra. Terceiro tópico, a palavra de Deus deve ser ensinada. Primeiro subtópico, Deus ordenou que a palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Bom, além da leitura da lei de Moisés, que se fazia cada sábado, conforme você vê em Atos 15, os escritos e os profetas deveriam ser lidos, explicado ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Ok? Você vai ver Josué dizendo assim, juntou a congregação e disse assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, gente? O aprendizado da palavra. Jesus ordenou o ensino da palavra, né? Na grande comissão, Jesus ordenou que os seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que lhes tinha mandado, né? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-o a guardarem todas essas coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, amém. Bom, terceiro subtópico, o apóstolo Paulo conhecia a importância da palavra. Olha o que é que quando ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Irmãos, quando nós pregamos a palavra, o poder da palavra, ele traz um efeito tão grande na vida do ouvinte, que é capaz de transformar, de mudar pensamento, direcionamento. É maravilhoso. Aí no capítulo 2, ainda na carta que ele escreve a Timóteo, na segunda carta, ele diz: o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Amém? Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Eu costumo dizer isso, que quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar, porque o ensino ele deve, com todas as letras, ter uma dedicação. Amém? Então, se o seu ministério é ensinar, dedique-se a isso. Bom, vamos sintetizar aqui o terceiro ponto, terceiro tópico. A palavra de Deus deve ser ensinada porque é uma ordenança de Deus, ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos do Senhor Jesus. Vamos então para o último tópico da nossa lição de hoje, resultados do ensino da palavra de Deus. Subtópico 1. O ensino da palavra gera temor a Deus. Bom, Deus falou-lhes: ajunta-me o povo e eu os farei ouvir a minha palavra, para que temam todos os dias que na terra viverem, conforme Deuteronômio 4:10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Deuteronômio 8:6. Bom, pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, conforme diz Provérbios 7, 3 e 7. Se desvia do mal, aborrece o mau caminho. Está tudo em Provérbios, Provérbios 16 e Provérbios 8. Bom, como resultado do ensino da lei, nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, apartou-se dos deuses estranhos, adorou ao Senhor seu Deus e com ele fez um firme concerto. Glória a Deus. O ensino da palavra, ele implanta normas espirituais aos crentes. Bom, vamos ver quais são essas normas. Pelo menos algumas nós vamos ver. O crente, ele é honesto a toda prova. Amém, irmãos? Ele pode ser provado a qualquer situação, ele vai se manter honesto. O crente jamais mente, tá? A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Não tem dois termos ou não tem meio termo. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Ele tem essa consciência. A palavra de Deus, ela implanta essa norma espiritual no crente, né? Recebeu um troco, um dinheiro a mais, não é seu. O crente que é fiel, que é honesto, que não mente, ele não se apodera disso. Ele vai dizer: olha, senhor, senhora, você me deu um troco a mais. Pode até ser que a pessoa diga assim: mas deixa de ser besta, por que você vai devolver? O crente fiel, honesto, ele não se apodera de algo que não seja dele. O crente, ele vive uma vida moral, que é exemplo de pureza. Amém, gente? Olha que coisa boa. O crente, ele não mente, ele não se apodera das coisas que não são dele. Ele é honesto, ele compra e paga. A palavra dele é sim, sim, não, não. Amém? O crente jamais dá um falso testemunho de alguém. Pois é, até a Bíblia nos orienta que nós não devemos
né, ser testemunhas de alguém ou fiador, né, porque pode ser que nisso você entre numa causa ilícita e você não pode dar um testemunho. Ô fulano, eu quero que você possa testemunhar para mim porque eu preciso, aqui no sertão, né, preciso me aposentar e eu quero que você vá lá dizer que eu sou trabalhador da roça. E o camarada nunca foi na roça. Aí você vai lá, o que ele diz assim, rapaz, eu não vou prestar para ser seu testemunha, não. Por quê? Porque eu não vou mentir diante da autoridade, porque eu não só me comprometerei com a autoridade aqui da terra, mas eu tenho um compromisso com a autoridade lá de cima, e eu não vou fazer isso. Então procure outra pessoa, porque eu não serei conivente com isso. Que maravilha, né, meu amado? Que maravilha, né, minha amada? Que coisa boa. Então, o ensino da palavra, ele dá conhecimento. A igreja de Corinto, ela foi enriquecida, porque pelo ensino da palavra de Deus, havia recebido conhecimento, conforme 1 Coríntios, capítulo 1 e 5. Consideremos o seguinte, o conhecimento, ele consolida a força. Pelo conhecimento, podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. Podemos alcançar plena libertação, né? Esse versículo aqui se ouviu muito, né? De um político aí famoso hoje, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Deus não quer que nenhum se perca. Olha que coisa boa de ensinamento que a palavra de Deus nos traz. Pelo conhecimento, podemos saber como agradar a Deus. Amém? Podemos saber como agradar a Deus, pois que muito desejamos também ser-lhe agradável, quer presente, quer ausente. Bom, sintetizando aqui o quarto ponto, o ensino da palavra de Deus gera temor, estabelece normas espirituais nos crentes e dá conhecimento. Eu espero que você tenha absorvido, eu espero que você tenha aproveitado dessa lição de hoje, dessa aula de hoje, e eu espero encontrar com você na nossa próxima lição. Que coisa boa! Já estamos quase no final desse trimestre. A nossa próxima lição é a lição de número 12, onde nós vamos ver Esdras e Neemias combatendo o casamento misto. Eu convido você para aprendermos juntos sobre esse casamento misto. Bom, agradecer aqui aos meus amigos que fazem o site e desenvolvem esse slide, né? O www.ebdpanorama.com, né? O meu amigo Éder, que elabora esses slides e nos autoriza a usarmos aqui para brilhantarmos a nossa aula e trazermos um conhecimento para você. Você ouve e vê aí nos slides. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Ainda não é inscrito, chegou até aqui ao final da aula, se inscreve no canal, deixa o seu ok, tá bom? Marca lá que visualizou e, se puder, compartilha. Saúde, graça e paz para todos vocês. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.